Nós sabemos que tem limitações no mundo espiritual que, de uma certa forma, impede-nos de nos alcançar aquilo que nós cremos que o Senhor tem reservado para nós. E nós precisamos alcançar isso em nossa vida. E um desse meio para alcançar aquilo que Deus determinou para acontecer na vida de todo aquele que crê, é seguir os princípios do Senhor. É crer na palavra de Deus e aplicar esta palavra em sua vida. Fazer conforme o Senhor nos ordena. Nós sabemos que a passagem de homens de Deus, e onde Deus pediu para levantar outros em seu lugar, a recomendação de Deus foi essa: que se tiver cuidados de fazer conforme o meu servo, conforme o meu filho, de guardar suas palavras, seus mandamentos, dela não se desviar, mas cumprir tudo o que o Senhor hoje te ordena, então virá sobre ti esse novo tempo, essas bênçãos. O Senhor estará contigo nos momentos difíceis. Deus proverá na sua vida. Deus abrirá portas quando estiver fechado. Isso é bíblico. Mas não é somente eu saber da promessa. Eu saber da promessa, isso não faz a promessa se cumprir na minha vida. Mas sim, se eu obedecer o mandamento do Senhor. O Senhor diz: se quiser de me ouvir, comereis o melhor dessa terra. O que é ouvir? Ouvir, querido, é obedecer. Eu não sei se você já falou com alguém que, sabendo que ele está te ouvindo, e você diz assim: ele não ouve. Expressão ouvir quer dizer, ele ouviu, mas não adiantou de nada, porque mesmo ouvindo, ele não atentou para isso. Ele não levou em consideração isso. Quem está entendendo? E muitas dessas pessoas, queridas, às vezes, vivem uma vida, sabe, carregada de tanta luta, e talvez muitos delas, por não saberem, atribuem isso que talvez é o querer do Senhor. Porque quando nós atendemos essas pessoas e conversamos com elas, diz assim: eu vou estar assim até quando Deus quiser. Como se Deus quisesse, fosse a vontade de Deus, que ela passasse pelo período do sofrimento. Querido, o sofrimento, a luta vem porque o nosso coração é duro. É pela dureza do nosso coração. É por não nos render, sabe, aquilo que o Senhor está nos chamando. Então, o mundo nos quebra, a vida nos aperta, a vida nos despedaça, até o nosso coração se quebrantar e nos achegar ao Senhor. E o Senhor nos acolhe, o Senhor nos levanta. O Senhor muda a nossa história e transforma a nossa vida. Diga glória a Deus. Amém, querido? Então nós precisamos entender acerca desse ensinamento. Porque por mais que nós vivemos num mundo hoje, que a verdade sumiu, está sendo distorcido, onde muitas pessoas têm pervertido a verdade para trazer escândalo. Mas embora muitos se corromperam, ainda tem aqueles que ainda não se dobraram diante da corrupção. Não é só desse tempo. No tempos outroras também. O profeta é bem claro que ele diz assim: olha, muitos se dobraram, mas só eu fiquei. E Deus disse: não, você desconhece. Há muitos igual você que ainda não se dobraram. Há muitos que guardam princípios diante do Pai. Há muitos que ainda têm um coração sincero com Deus. Há muitos que ainda são fiéis a Deus. Há muitos ainda que a sua vida verdadeiramente está no altar de Deus. Querido, tem sido difícil vivermos igreja hoje. Porque se Satanás não consegue impedir, ele começa a querer perverter aquilo. O diabo não consegue impedir a igreja. Então ele começa a criar falsas igrejas, para que desanime as pessoas, para que tire o foco das pessoas. Como é que age? As pessoas começam a pegar e começar a contar tanta mentira no meio de uma verdade, a ponto que a tua verdade venha se confundir com uma mentira. E quando você falar a verdade, ninguém mais acredita na tua verdade, porque ele já contou muitas mentiras antes. Você está entendendo isso? Então hoje não é diferente. Nós vivemos hoje dentro de um sistema que nós temos que ter muita sensibilidade, sabe?
para sentir o nosso coração, o direcionamento de Deus. É por isso que agora eu entendo quando o Senhor diz, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Porque muitos vão te chamar, e você não deve ir. O mundo te chama lá fora todo dia. O pecado te chama. E o pecado não chama dizendo, eu sou o pecado. Não, ele te chama de uma maneira diferente. O pecado te chama, eu sou melhor para você. Eu sou alegria para você. Eu sou a mudança da tua vida. O pecado vai te chamar dessa maneira. Mas Cristo não, ele vai te chamar de assim, eu sou o caminho e não há outro além de mim. Cristo vai nos chamar dizendo, eu sou a porta. Eu sou a videira verdadeira. Então, o Senhor Jesus disse que as ovelhas devem ouvir a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do pastor, ela ouve. Então, querido, por que Deus está dizendo isso? Por que Deus está dizendo, você conhece a voz? Como é que nós devemos conhecer? Ele está dizendo, você precisa ter com Deus um relacionamento. Uma intimidade a ponto de você conhecer alguém só pelo falar dele. Você não precisa, quando você tem uma intimidade, uma convivência com alguém, você não precisa ver alguém. Você só basta às vezes ouvir o pisado, o entrado da sandália dele, ou a voz dele, e você diz, fulano está aí. Como é que você sabe que fulano está aí? Eu conheço a forma até como ele anda, eu conheço a forma como ele fala. É por isso que Deus, querido, não se confunde daqueles que é filhos dele. Amém. Deus conhece você no meio de uma multidão, diga glória a Deus. Deus sabe a maneira como tu anda. Você pode estar, sabe, querido, posso falar de uma maneira grosseira? Você pode estar, sabe, querido, com as mesmas mantas que o mundo está lançando lá fora em cima de muitos. Você pode estar sujo, você pode estar imundo, me perdoe falar dessa forma, sabe? Mas Deus conhece você mesmo por baixo dessa sujeira toda, porque Ele conhece até a forma como tu anda. Ele conhece a forma como tu canta, Ele conhece a forma como tu fala. Você pode estar irreconhecível, mas Deus ainda assim conhece você. É por isso que você não consegue fugir. Você vai em lugares e o Senhor está te cercando. Você vai em lugar que ninguém te conhece, Deus vai levantar um lá dentro para falar contigo, porque o Senhor te conhece. Você pode ir num dia, às vezes, me perdoe. Eu já vi pessoas ir dentro de boate, Deus levantar alguém dentro da boate e falar, aqui não é teu lugar. Vai, sai daqui, porque o Senhor te conhece. Deus nos conhece. A minha oração nesses últimos dias é, Senhor, o Senhor conhece aqueles que são seus. Não visita eles somente dentro da igreja, não, Senhor. Visita eles aonde eles estiverem. Visita eles. Amém, querido? Você está entendendo isso em nome do Senhor Jesus? Então Deus nos conhece, o Senhor sabe. E nós temos que entender para viver um princípio, querido. Não é o fazer o todo, mas é o fazer um começo. A tua vida não muda mudando tudo. A tua vida muda mudando os pequenos atos, sabe? Começando os pequenos atos. Querido, você não vai ficar 100% de um dia para o outro. São etapas. Nós mudamos, vencemos pequenas etapas em nossa vida. É traçando dentro de nós uma pequena determinação. Não, eu vou fazer isso. E amanhã eu vou fazer mais um pouco disso. E depois eu vou fazer mais um pouco. Quando você menos esperar, você já está fazendo aquilo que você nem imaginava que um dia pudesse fazer. Assim que nós vencemos diante do Senhor. Não pense que você vai entrar na igreja e vai sair daqui e a tua vida, você já é um. Você vai entrar na igreja e vai sair imperfeito. E vai continuar imperfeito, mas coisinhas pequenas vai mudando em você. A ponto que você vai ficando, sabe, hábito para a boa obra. Preparado para a boa obra. Aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Glória a Deus. Dito essas palavras, eu quero orar por ti. Eu quero orar por você. Eu quero que você creia que promessas de Deus estão sim nos aguardando, esperando, sabe? Uma ordenança para ser liberada sobre a nossa vida. Eu falei isso, a Bíblia diz que agindo Deus, quem o impedirá? Aí a questão é, o que faz Deus agir na vida de alguém? Porque sim, alguma coisa faz Deus agir na vida de alguém, querido. E eu sei que não é o sofrimento. Eu sei que não é o sofrimento, porque tem muita gente que está sofrendo aí.
A prova disso é que tanta gente estava doente, enferma, apertando Jesus. E uma mulher hemorrágica tocou nele e Jesus falou, quem me tocou? E alguém disse, como? Tem muita gente tocando desde quando saímos. E o outro está perguntando, quem tocou? Ele falou, não, alguém tirou de mim virtude. Alguém fez eu agir. E ele olha para aquela mulher e diz, a tua fé. O que é fé se não é o que? No princípio do Senhor. Fé não é crer que Deus existe. Não é crer que Deus tem poder para fazer, não. Fé, querido, é obedecer a palavra do Senhor. É crer no mandamento, sabe? Eu tenho uma segurança. Essa segurança é saber que a palavra de Cristo não falha. Um dia alguém perguntou para mim, o que te garante? O que você está fazendo Deus vai te honrar? Eu falei, a palavra dele. A palavra de Deus não falha, Ele vela pela sua palavra, isso é a minha maior garantia. Mas eu não faço pelo fato de esperar de Deus a honra. Não, eu sei que Deus vai me honrar. Mas eu faço pelo reconhecimento que eu tenho do meu Senhor. E saber que tudo vem das suas mãos, que tudo é dele, que sem Ele, tudo se perde. Glória a Deus, querido. Você está entendendo isso? Então eu quero realizar esta oração. Por você que é uma pessoa que reconhece e sente Deus, o Senhor te chamando para te colocar numa posição, sabe, tirar de trás da batalha e colocar na frente da batalha. Sabe, querido, você é uma pessoa que tem, às vezes, lutado a batalha, mas você está ali atrás, sabe, e Deus está dizendo, você tem que tomar frente, porque Ele tem capacitado você, Ele está dizendo através de ti. Através de ti. É Deus que faz, mas Deus faz através de nós, através de alguma coisa, amém? Deus faz através de alguma coisa, querido. Deus tem o poder, mas Deus Ele nunca quis agir, sabe? De uma forma separada, eu sempre quis agir em unidade. Deus nunca dependeu do homem para nada, mas Deus sempre quis usar o homem para tudo. Sempre quis usar. Ele quer usar a nossa vida, Ele quer nos levar para que a glória dEle, através de nós, resplandeça aonde nós vamos. As pessoas vejam isso. As pessoas conheçam a nossa história e venham conhecer o nosso novo que o Senhor está fazendo. Amém? Glória a Deus. Mas, ao mesmo tempo, nós somos cercados de tantas inverdades que, às vezes, acabam nos entristecendo, nos desanimando a viver um princípio. Ele falou, é que eu não posso parar você, eu vou tentar desanimar você. Eu não posso parar a obra de Cristo, mas eu vou tentar tirar você do comando. Isso ele ganha tempo. Ninguém pode parar a obra que Deus tem na sua vida. Só que, nesse meio tempo, já vai procurar alguma forma de trazer no seu coração dúvida, medo e inseguranças. Está entendendo isso? Então nós temos que conservar o princípio do Senhor. Crer no que o Senhor está falando. Crer naquilo que Deus está nos chamando para fazer. Amém, querido? O Senhor sustenta a obra dEle, mas Deus sustenta a obra dEle através da tua vida. Não sei se você já percebeu isso, quanto você é importante para a obra do Senhor. Você hoje foi tocado por Deus, mas hoje Deus tem usado você para tocar outras pessoas. E vai ser assim. Como que eu vou tocar outras pessoas, querido? Muitas das vezes, é você que coopera para que essas portas se mantenham abertas. Eu vou falar para você, muitas dessas vezes, você faz isso porque você crê muito no teu Deus, porque a situação que você está vivendo é difícil. Às vezes você diz, eu tenho mal para mim. Mas mesmo assim tu carrega um princípio tão grande que mesmo você diz, eu não tenho nada, e a única coisa que tem é do Senhor, você ainda não se atreve em trocar naquilo que você consagrou para Deus. O que é isso? Fanatismo? Não, isso é respeito, isso é honra. Isso é honra, e Deus vai nos provar muitas vezes assim, porque uma vez sendo provado e aprovado, isso gera recompensa na nossa vida. Glória a Deus.